Boa noite, igreja. É muito bom estar aqui mais uma vez para pregar. Muito bom ver rostinhos conhecidos. Como eu já deixei bem claro pela minha roupa, aqui nós não trabalhamos com neutralidade. Então, nós estamos numa gincana. Há algumas semanas nós temos lido a carta aos Gálatas, estudado durante a semana, um capítulo por semana, e no domingo, na Uniad, nós respondemos algumas perguntas, e é assim que funciona, nós ganhamos um pontinho. E toda semana também tem umas tarefas bônus, onde foram revelados muitos talentos, talento para poesia, tudo bem? Onde foram revelados muitos talentos, talento para poesia, talento para rap, talento para música, para artes. Foram ótimas semanas. E hoje, como encerramento, eu gostaria de falar com vocês sobre o capítulo 6 da Carta aos Gálatas. Quem puder abrir comigo, Gálatas 6, do 1 ao 10. Eu não vou falar exatamente sobre o tema da carta. O tema da carta, como foi perguntado na nossa gincana todas essas semanas, é a salvação pela graça e não pela lei. Mas hoje eu vou falar sobre o capítulo 6, o inicinho dele, que fala sobre a comunhão, eu acredito, eu interpretei assim. Quem abriu comigo, dá um glória a Deus. Amém. Então vamos ler. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por este dia, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua casa, Te adorando e Te cultuando. Agora eu peço que o Senhor fale através de mim, que eu seja tão somente um instrumento nas Tuas mãos, e que cada coração aqui, cada coração que está assistindo pela transmissão, que vai assistir mais tarde, seja aberto para receber a palavra vinda do Teu coração. É por isso que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Então, primeiro, eu gostaria de chamar a atenção para o versículo 2, que diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Afinal, o que é a lei de Cristo? Obrigada, mamãe. Te amo. A lei de Cristo é o mandamento que ele nos deu, que nós podemos ler lá em João 13, 34 e 35, que diz assim: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E nessa mesma linha de raciocínio, Paulo ainda diz, lá no capítulo anterior, no capítulo 5, versículo 14, toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, essa é a lei de Cristo, amar o nosso próximo e levar os fardos pesados dele. Essa foi uma lei que ele não só deixou, mas que ele mesmo cumpriu. Eu gostaria que vocês abrissem novamente comigo lá em Marcos 9,
para que nós possamos ler um exemplo de Jesus cumprindo essa lei. Quem abriu comigo, dá um glória a Deus. Marcos 9, versículo... Eita, glória. Vocês são Marcos 9 mesmo não, gente. Eu posso ter me enganado. Eu vou ler sozinha. Obrigada quem abriu. É o seguinte. Mateus 9. Vamos de novo. Quero saber se vocês estão bons de Bíblia. Mateus 9. Mateus 9, versículo 9. Quer abriu comigo de novo? Dá um glória a Deus. Mateus 9, versículo 9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu acredito que Jesus podia muito bem, assim como foi dito aqui, cumprir todas as profecias ditas sobre ele, nascer de uma virgem e morrer na cruz, mas durante o ministério dele, eu acho que ele poderia ter chamado para ser seus discípulos os que eram bem vistos pela sociedade. Eu acredito que isso não alteraria em nada a missão que ele veio cumprir. Mas ele escolheu sentar à mesa com os pecadores. Ele levou os fardos desses pecadores, dos publicanos, dos discípulos dele. Ele tomou o fardo dessas pessoas e sofreu juntamente com eles. Eu acredito que é isso que ele nos convida a fazer, como discípulos dele. Tomar os fardos dos nossos irmãos, sofrer com eles. E a maior prova de alguém tomando o fardo do irmão é Jesus na cruz. Ele não somente nos ajudou a levar o nosso fardo, ele tomou completamente o nosso fardo, que era o nosso jugo de escravidão ao pecado, e nos libertou disso. Eu acho que, como cristãos, nós devemos levar os fardos dos nossos irmãos. E eu gostaria que vocês abrissem novamente comigo, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Fica depois de Tiago. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Então, Jesus levou todos os nossos fardos, para que assim nós pudéssemos levar os fardos do nosso irmão. Mas aí você me diz, Júlia, como é que Jesus pode ter levado todas as minhas enfermidades lá na cruz, se eu ainda tenho dor nas costas, ou se toda vez que muda o tempo eu tenho uma crise de rinite, ou se eu ainda tenho um monte de espinha no rosto? Como é que Jesus pode ter levado tudo que dói, se ainda dói aqui? E aí eu gostaria de contar um testemunho que eu acho que tem muito a ver com essa situação.
Eu sou uma pessoa muito frágil para dentista. Eu não gosto que nada toque no meu dente, eu fico muito agoniada. E aí, um dia, eu fui ao dentista, ela olhou o dente que ela ia mexer e falou, eu acho que eu vou ter que dar anestesia. Aí eu já me tremi toda, porque a agulha de anestesia é um instrumento de tortura. É um negócio desse tamanho, que vai na gengiva. Eu já falei, ai meu Deus. Aí ela foi lá para dentro preparar a agulha, a anestesia, e eu fiquei na cadeira. Aí eu orei, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Por favor, meu Deus, me ajuda, eu não quero sentir essa dor, a minha mãe não está aqui comigo, eu não sei se eu vou aguentar. E aí, rapidamente ela voltou, e ela olhou de novo e falou, olha, Júlia, vamos tentar sem anestesia, se não doer, a gente continua. Eu, exercendo a minha fé, falei, tudo bem. Aí ela começou com aquele negocinho que faz barulho no meu dente. E aí ela foi... E eu não estava sentindo nada. Ela continuou, até ela mesma estranhou, porque, como eu disse antes, eu sou muito sensível. Ela foi, perguntou, não está doendo? Eu falei, não está doendo. E fomos assim até o fim da sessão. Eu consegui restaurar o meu dente sem anestesia, sem sentir nenhuma dor. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que eu sou uma pessoa de carne e osso. Eu estou sujeita às coisas que acontecem nesse mundo natural. E Deus não me livrou de ter uma cárie, porque é uma consequência. Se eu como muito açúcar e depois fico com preguiça de escovar o dente, eu vou ter uma cárie, consequentemente. Isso é o que acontece enquanto a gente está vivo. Mas por causa desse sacrifício de Jesus que nós lemos, porque Ele levou o meu fardo lá naquela cruz, eu tive acesso ao Pai e pude orar para que Ele me ajudasse a passar por aquela situação. E eu acredito que é o que acontece conosco, é o que tem acontecido. Talvez Deus não nos livre de perder um ente querido, talvez Ele não nos livre de uma crise financeira, talvez Ele não nos livre de uma crise na relação familiar, mas por causa do sacrifício de Jesus, nós temos o Espírito Santo conosco e podemos orar. Pai, me ajuda a passar por isso. Tira essa dor de mim, consola, conforta o meu coração. É isso que eu digo quando eu falo que Jesus levou os nossos fardos, que Ele leva os nossos fardos até hoje. Jesus nos ajuda para que nós possamos estar aptos para ajudar o nosso irmão. E o que acontece quando nós não deixamos Jesus levar os nossos fardos, quando nós achamos que nós podemos dar conta sozinhos, é o que Paulo adverte. Lá, de novo, no capítulo 6 da Carta aos Gálatas, no versículo 10. Ele fala assim, cadê? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Quando nós não entregamos os nossos fardos a Jesus, a gente fica com muita coisa, porque já tem os nossos fardos, aí tem os fardos da nossa família, às vezes o fardo da esposa, o fardo do marido, o fardo do filho, o fardo da mãe, do pai. E quando é para ajudar o irmão, já tem muita coisa acontecendo, e a gente não consegue dar conta de tudo, a gente cansa de fazer o bem, a gente desanima. E é isso que eu vejo que tem acontecido conosco nesse tempo, né, igreja? A gente já tem os nossos fardos, e aí vem uma notícia ruim, vem uma perda, vem alguém que está no hospital, uma notícia de desemprego, e aí fica muita coisa, e a gente cansa, a gente fala, não, irmão, eu não posso te ajudar agora, eu já tenho os meus problemas. Mas isso acontece porque nós não entregamos os nossos problemas a Cristo. Nós não deixamos Ele cuidar dos nossos problemas, nós não tomamos posse da vitória, não tomamos posse do que Ele já fez na cruz. Nós ficamos assim, com muita coisa para carregar. Então a gente precisa lembrar que Jesus está aí. Jesus está aí e nós podemos orar ao Pai para que leve nossos fardos, para que nós possamos estar livres para ajudar o nosso irmão e assim cumprir a lei de Cristo. Mas nesse versículo também tem mais uma coisa. No finalzinho dele ele fala, pois no tempo próprio colheremos. E aí a gente pensa, nós colheremos o quê?
Só que ele também fala sobre isso nesse mesmo capítulo, no capítulo 6. Nos versículos antes, ele diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Jesus não nos prometeu riquezas. Ele não nos prometeu que todos os nossos pedidos seriam atendidos. Ele não nos prometeu que nós nunca passaríamos por problemas. Ele nos prometeu vida eterna. E eu acredito que esse é um dos outros motivos pelos quais nós temos cansado de fazer o bem, pelos quais nós temos desanimado, porque nós focamos muito nas circunstâncias, no aqui, no agora. Nós focamos em coisa que Jesus nunca prometeu nos dar. Eu acho que uma das soluções para nós não cansarmos de fazer o bem, não desanimarmos, é termos os olhos fixos nas promessas que estão lá em cima, guardarmos os nossos tesouros lá, onde nenhum ladrão, nenhuma traça, nenhuma crise chega. Eu acho que todo mundo aqui concorda que é muito melhor ter tesouro lá no céu do que aqui, amém, igreja? Então, o que eu gostaria de falar com essa mensagem é: não se canse de fazer o bem, não desanime de semear para o Espírito, não desanime de cumprir a lei de Cristo, que é amar o seu irmão, levar os fardos de produção. Ligado? Amém. Ok, glória a Deus. Então, com essa palavra, eu gostaria de te convidar a não cansar de fazer o bem, a não desanimar, a continuar cumprindo a lei de Cristo, que é levar os fardos do seu irmão, amar a Ele, estar com Ele nas dificuldades, nas lutas. Não se canse de entrar nas lutas do seu irmão, porque é Deus que peleja por vocês. Não se canse de cuidar do seu irmão, porque assim você estará semeando para o Espírito, e do Espírito você colherá a vida eterna. Não fique com os olhos fixos no que acontece com você, no que acontece com a sua casa, porque o nosso Deus é muito maior do que isso. Ele está além do tempo, Ele está além das circunstâncias, Ele está além dos nossos problemas. E o que você está semeando aqui, as orações que você faz, as ofertas que você dá, quando você chora com os que choram, quando você se alegra com os que se alegram, você está semeando para o Espírito. E você vai colher lá em cima. Então, eu gostaria de te convidar, se você está se sentindo cansado de fazer o bem nesse tempo, se você sente que você está desanimando, se você sente que você está tendo os olhos muito fixos no que está acontecendo, nos problemas, nas dificuldades, nas crises, eu gostaria de te convidar a ficar em pé, para que nós possamos orar juntos, para que Deus renove as nossas forças, para que Ele nos ajude a termos os olhos fixos na eternidade, para que Ele nos ajude a continuar semeando para o Espírito. Amém. Deus abençoe vocês. Senhor, aqui está a Tua igreja. O Senhor conhece nosso coração. O Senhor sabe que nós andamos machucados, nós andamos cansados, nós andamos desanimados. Mas nós não queremos parar, Senhor. Nós não queremos parar de semear. Nós não queremos parar de cumprir a Tua lei. Então nós te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda, porque sozinhos nós não conseguimos. Nos ajuda a continuar cumprindo a lei de Cristo. Nos ajuda a continuar semeando para o Espírito. Renova as nossas forças, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos para que nós possamos ver o bem que nos aguarda aí em cima, contigo. A recompensa que nós teremos na vida eterna. Nos ajuda a vermos os tesouros que nós estamos colocando aí no céu.
Nos ajuda a tirar os olhos dos nossos problemas, das nossas circunstâncias. Nos ajuda a continuar cumprindo a lei que o Teu Filho ordenou e que o Teu Filho cumpriu. Nos ajuda, Senhor. Renova as nossas forças durante toda essa semana, todo esse mês, todo o restante desse ano. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós queremos cumprir a Tua lei. Nós queremos levar o fardo do nosso irmão. Nós queremos semear para o Espírito, para que quando chegar a nossa hora, nós possamos entrar contigo na eternidade. É por isso que eu te oro, Senhor, te entregando todas essas vidas que estão aqui de pé, te pedindo que o Senhor renove as nossas forças. É por isso que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.